Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, hoje, a gente vai começar agora uma live muito especial com uma convidada também, bastante engrandecedora, tá certo? Boa noite, tudo bem? Então, vão chegando aí, que o tema da live de hoje vai ser muito interessante. Eu já vou chamar a Sofia para poder participar. Sofia é uma convidada, é uma servidora pública do estado de Minas Gerais, e ela, assim como eu, tem como propósito difundir, né, a educação financeira para os 4 cantos do mundo. E hoje a gente vai falar para as pessoas aí que não dependam do estado para se aposentar. A gente vai ver por que isso é importante, tá bom? Então, já peço para vocês aí que cliquem nesse aviãozinho e compartilhem essa live com o máximo de pessoas possíveis, inclusive pessoas que vocês acham aí, né, que vão realmente se interessar pelo assunto, tá bom? Vou aqui já chamar a Sofia para entrar. Vou só colocar aqui, fixar o comentário com o tema da live de hoje, tá bom? O tema é as perspectivas da aposentadoria para o servidor público e investimentos para o longo prazo. Então, já vou chamar aqui a Sofia para entrar na live, vocês conhecerem quem é a nossa convidada de hoje, certo? Ela já tá aqui. Vão compartilhando, pessoal, vão compartilhando, que a gente não vai enrolar muito não, beleza? Sofia já tá sendo requisitada. Olá, tudo bem? Oi, Sofia, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, muito obrigada aí por ter aceitado o convite, tá? De participar dessa conversa que a gente vai ter. Eu acho que é muito pertinente. Nós temos muitos colegas, né, que já são concursados, servidores públicos, concurseiros também. E aí esse pessoal já vai entrar no serviço público sabendo qual que é a realidade, não é verdade? Exatamente. Eu que te agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de poder participar desse bate-papo com você e de poder, né, trazer um ponto de vista nosso, de quem está dentro do serviço público, para outras pessoas que também almejam entrar para o serviço público e quem também está no serviço público, mas não parou para pensar nessa questão que a gente vai trazer aqui hoje. Exatamente. Então, já vou dar a última oportunidade para você compartilhar aí. Eu também já vou mandar bem aqui para o pessoal que eu sei que ainda não entrou. Tá certo? Tinha muita gente com expectativa para essa live, sabe, Sofia? Justamente por isso, como você falou, para poder ter um olhar diferente, né? Primeiro de quem está dentro do serviço público, e tem muitos colegas meus ainda que ainda estão na luta para poder entrar, né? Muitos concurseiros aí que esperam todas as promessas que o serviço público, além da vocação, é óbvio, né? Tem para oferecer para a gente. Enfim, então, vamos começar. Gente, a Sofia, eu não a conheço pessoalmente, tá? Ela é de Minas Gerais, servidora pública do TRT de Minas Gerais. E assim como eu, a Sofia, ela tá com esse projeto de difundir a educação financeira, de difundir informações sobre investimentos para o máximo de pessoas possíveis, tá? Eu conheci também o canal da Sofia, ela tem um canal no YouTube que tem o nome Servidor que Investe. E o vídeo de abertura dela foi justamente falando sobre a aposentadoria. Existe aposentadoria no serviço público? E assim, foi um vídeo bastante reflexivo. Para mim que assisti, né? Eu até assisti de novo hoje à tarde, para ver alguns pontos, informações interessantes, informações técnicas que nós temos que saber realmente, né? Temos que refletir se vale a pena ou não depender do ente público para que a gente possa ter uma aposentadoria tranquila, para que a gente possa ter uma vida tranquila, porque a gente sabe que uma das promessas do serviço público é justamente a estabilidade. Mas será se ela existe mesmo, né? Será se a gente pode ficar tranquilo de eterno? É isso que a gente vai ver hoje e que a Sofia vai trazer.
Então, Sofia, me diz aí, como é que você começou a refletir sobre isso e como é que você enxerga, assim, o governo, né, o Estado, como um segurador, digamos assim, da nossa aposentadoria para o futuro? Bom, antes eu queria só falar um pouquinho, me apresentar para a sua audiência, às vezes as pessoas aqui nunca ouviram Sim, falar de mim, né? E então, para quem não me conhece, meu nome é Sofia Abreu, eu sou servidora pública, já vão fazer agora 10 anos que eu sou servidora pública. O primeiro lugar o primeiro concurso que eu passei, na verdade, foi no Banco do Brasil, e lá foi meu primeiro contato com essa questão de finanças, de investimento, né? E quando eu passei a trabalhar no Banco do Brasil, quando eu tinha 18 anos, eu já tive esse contato com os meus clientes, os clientes da agência em que eu trabalhava, e eu já pude perceber de cara o quanto que a questão da educação financeira era deixada para segundo plano, né, no nosso país. Todos os meus clientes eram muito dependentes das indicações e dos conselhos que eu, como assistente, e dos meus superiores, que eram os gerentes da agência, tinham que dar para essas pessoas. E então eu já tinha visto, já tinha criado essa convicção na minha mente do quanto que as pessoas precisavam de educação financeira para resolver os seus problemas. E aí eu já fiquei com isso em mente. E logo depois que eu passei nesse concurso do Banco do Brasil, eu não cheguei a ficar muito tempo trabalhando lá. Eu fui aprovada no concurso do Tribunal de Justiça, aqui do estado de Minas Gerais, onde eu fiquei por 5 anos. E lá eu já pude, tendo essa bagagem como funcionária do Banco do Brasil, eu já pude perceber o quanto nós, servidores públicos, por mais que a gente sempre tenha buscado uma segurança, ter uma vida tranquila, porque na verdade é isso que a gente almeja quando a gente estuda para concurso, e isso que a gente vê, né, pelo menos espera ver se concretizar quando a gente toma posse, quando sai a nomeação e a gente toma posse. Mas aí eu pude ver que toda essa segurança que o servidor, que os concurseiros, né, buscavam e que eles almejavam quando eles tomavam posse no concurso, simplesmente eles deixavam de lado quando a questão se referia a finanças pessoais, a educação financeira e investimentos. E aí a realidade que eu pude perceber no serviço público era que o servidor público ele se preocupava muito em se qualificar para ser aprovado no concurso, mas depois que ele entrava, ele esquecia de se qualificar, de continuar estudando para resolver outras questões, como essa questão da educação financeira, de ter suas reservas, de ter o seu dinheiro investido, para não ser tão dependente do governo como a gente é hoje. sim. Eu não sei se é o caso, a percepção que você também tem dos seus colegas, mas tanto quando eu era servidora do Tribunal de Justiça, como agora que eu sou servidora do TRT aqui do Estado de Minas Gerais, eu vejo que não são poucos os colegas que realmente se preocupam em poupar mais do que ganham, são realmente poucos os colegas que têm algum conhecimento um pouco maior na área de investimentos. E aí, o que a gente vê? O resultado disso é uma série de colegas que são muito dependentes do salário que cai todo mês, muito dependentes mesmo, a maioria deles se enrolam em empréstimos consignados, não conseguem ter uma sobra de salário mensal para que eles consigam ficar livres dessas dívidas, e os poucos que não têm dívidas, mesmo assim também não sabem onde investir. Acaba que ficam dependendo daquele velho conselho do gerente de banco, ou deixa o dinheiro em qualquer lugar, na poupança, né? E isso é muito perigoso, porque a cada dia que passa, não sei se as pessoas que estão aqui assistindo essa live, elas têm conhecimento do quão assustador é o cenário fiscal do nosso Brasil. E nós, como servidores públicos, nós estamos nessa linha de frente, porque se a situação se agravar ainda mais, nós seremos os principais atingidos, porque o governo é o nosso patrão, não é verdade? Exatamente. Então, quando a gente fala de servidor público, a gente deveria ter pessoas muito mais atentas a isso, pessoas muito mais preocupadas em saber poupar, investir e principalmente saber poupar e investir para o longo prazo, para a aposentadoria. Porque se a situação fiscal hoje já está ruim, as coisas já estão difíceis, imagina daqui a 20, 30 anos, né? Eu acho que não é prudente, não combina com essa ideia de estabilidade, de segurança que o servidor público tanto procura, ele simplesmente terceirizar, simplesmente delegar uma questão tão importante quanto a aposentadoria para o governo, que a gente sabe que na maioria das vezes ele não resolve os problemas, ele não atua da forma que ele deveria atuar, da forma como deveria, né, ser uma postura de um governo, de um estado, de algum ente assim, dessa forma que poderia trazer um aparato melhor, uma estrutura previdenciária melhor. E não é isso que a gente vê hoje e provavelmente não é isso que a gente vai ver no futuro.
futuro, né? Exatamente. Então, criar essa... Por isso que aquele vídeo que eu fiz para o YouTube foi o primeiro vídeo que eu fiz para o canal, logo quando eu comecei com esse projeto. Porque a minha intenção era justamente tentar conscientizar o servidor público de que a batalha não está ganha. O fato dele ter sido nomeado, dele tomado posse, de hoje ele ocupar um cargo, né, que tenha ganhos, pelo menos se comparado à maior parte da população brasileira, mesmo que ele tenha ganhos maiores, que a batalha não está vencida. Pelo contrário. Né? Agora é início de um novo processo, né, de você ter essa consciência financeira de que você precisa poupar, de que você precisa investir, que você precisa efetivamente saber onde alocar os seus recursos, tanto para projetos de curto e médio prazo, quanto para um projeto tão importante quanto a aposentadoria, que é um projeto de longo prazo. Isso, eu concordo plenamente, Sofia. E assim, também para quem não sabe minha trajetória no serviço público, para sua audiência, eu vou me apresentar. Meu nome é Mariana e eu estou no serviço público há 7 anos, tá? Eu já fui tanto estagiário voluntário, eu passei pelas 3 esferas. Eu iniciei na Justiça Federal, depois eu fiz estágio no Tribunal de Contas, depois eu fui servidora do Estado do Piauí, Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Depois eu fui também da Polícia Rodoviária Federal. E agora eu estou na esfera municipal como analista da Procuradoria do município. Ou seja, eu passei pelas 3 esferas, Sofia. Entendeu? Então, nas 3 esferas, a gente percebe que a realidade é a mesma, né? Problemas fiscais, de gestão, problemas de contas que não fecham, entendeu? E claro que toda a população brasileira paga por isso, mas também o servidor público, porque como você falou, o nosso empregador é o Estado, né? Então a batalha não está ganha, porque assim como, claro que em muitos empregos, né, comparando o serviço público com muitas empresas da iniciativa privada, a gente inicia uma carreira com um bom salário, com um salário relativamente maior do que muitas pessoas da CLTs. Nós não temos, muitas vezes, para você ter uma ideia, a minha carreira de agente administrativo da PRF, Sofia, eu não tinha plano de carreira, por exemplo, entendeu? E assim, dependia inclusive de uma vontade política muito grande para que fosse aprovada uma lei dessa magnitude, e eu sabia que não ia ser tão cedo, entendeu? Então a questão é muito fácil nós ficarmos com o salário defasado. Se a gente for depender só do salário, é muito fácil, é só não haver reajuste. Se não houver reajuste no nosso salário, daqui a 5 anos, aquilo que seria um bom salário já não serve para muita coisa, entendeu? Isso é a situação de muitos professores da rede estadual, que eu conheço a realidade do meu estado, que se aposentam ganhando um pouco mais que o salário mínimo, entendeu? Então, é uma realidade triste, mas é uma realidade que muita gente se aposenta, que não consegue manter um padrão de vida, muito pelo contrário, e muita gente não se aposenta, então fica ali, muitas vezes, com anos de serviço, mas ficam para poder conseguir um abono de permanência e tudo mais, que não podem sair, né? Não conseguem sair com uma qualidade de vida. Então, como você falou, exatamente. Será que a gente consegue depender disso? Acho que não. A gente realmente tem que iniciar a carreira ali e já ir para começar a se aperfeiçoar na educação financeira, né? E eu vejo, Sofia, que as pessoas estão se interessando, sabe? Estão se interessando mais por isso. Eu vejo muitas pessoas, meus colegas e até mentorados meus que acordaram para isso, né? Falando, não, eu vou trabalhar e nadar e morrer na praia, porque eu não posso depender do governo e o dinheiro que eu tenho hoje, eu não sei aonde colocar, né? Como você falou, às vezes os produtos que os bancos privados oferecem, eles não têm tanta vantagem assim, tem muitas taxas e tudo mais. Enfim, eu vejo que, graças a Deus, existe um movimento, né, de pessoas que estão acordando e estão querendo realmente saber o que fazer. O que fazer para poder mudar essa realidade. E aí eu te pergunto, Sofia, o que a gente pode fazer com os servidores públicos para poder sair, né, dessa realidade e não depender apenas do Estado? Eu vejo assim que o primeiro passo que muita gente tem que fazer, que muitos servidores, colegas nossos de trabalho, tem primeiro que arrumar a casa.
Eu conheço muita gente que ganha bons salários e que mesmo assim consegue gastar muito mais do que arrecada. Assim como o nosso empregador, o governo federal, os governos estaduais, governos municipais, gastam muito mais do que arrecada, a gente vê isso com os nossos colegas servidores dentro de casa. Sim. São pessoas que, né, não têm o orçamento lá, não têm controle de gastos, não se preocupam em fazer uma planilha, ou minimamente, mesmo que controlar os gastos, sua fatura de cartão de crédito. Sim. E aí chega o final do mês, esses servidores que não têm planejamento nenhum se ficam obrigados a ter que fazer empréstimo, consignado e tudo mais. Então, o primeiro passo é essa consciência de que você precisa definir uma meta de poupança, uma meta de dinheiro que você não vai gastar, que você vai separar todos os meses para você investir e poder formar suas reservas, seja suas reservas de curto e médio prazo ou sua reserva para se aposentar. Porque, sinceramente, eu acho que os servidores que estão hoje no serviço público e que conferem 100%, que entregam 100% do seu cenário, né, da sua aposentadoria, para o governo administrar isso daqui a 20, 30 anos, estão correndo sérios riscos. Então, né, o primeiro passo é arrumar a casa para quem ainda tem dívidas, porque eu sei que são muitos servidores nessa situação, e aprender, então, a gastar menos do que ganha. Isso, assim, é uma medida amarga, isso no início dói mesmo, porque você vai ter que reduzir o seu padrão de vida, mas é a chave primordial para você começar a investir. Não há cenário para você investir, sendo que você tem dívidas. Não é verdade? Sim. Então, a primeira coisa é isso, você tem que arrumar a sua casa. E aí, depois disso, de você quitar todas as suas dívidas e definir uma meta clara de economia, de poupança para que você invista todos os meses, e aí você começa a buscar instruções e conversar com outras pessoas que entendem do assunto, e aí você vai começar a analisar a sua carteira e definir suas metas. É a forma como você vai alocar o seu dinheiro dali para frente, né? Mas só eu queria, a título de curiosidade, Maru, só fugindo um pouquinho aqui desse tema de investimentos, mas voltando naquela questão da situação fiscal do país, só que para mostrar para as pessoas o quão grave é a situação financeira do nosso país e que isso sirva de alerta para os servidores que ainda não se preocupam em investir, para que eles fiquem alertas. Eu não sei se vai dar aqui para vocês verem, eu vou virar aqui a minha câmera, só para vocês verem aqui. Aqui de curiosidade, está dando para vocês verem alguma coisa aqui? Eu estou no site do Tesouro. Tá dando para ver? Ai, que ótimo. E aí é o seguinte, eu estou nesse site, depois vocês dão uma olhadinha na casa de vocês aí com um tempinho. É o site do próprio Tesouro Nacional, se chama Tesouro Nacional Transparente. E aqui a gente pode ver os resultados, né? Uns gráficos que demonstram a grave situação fiscal do nosso país. E aí, só de olhar esse primeiro gráfico aqui, a gente pode ver o resultado primário do Brasil agora, no ano de 2020. Esse gráfico não foi atualizado até o final, e ele mostra que até maio o resultado primário nosso já era negativo de menos 300 bilhões de reais. E nesse outro gráfico aqui, a gente tem uma dívida pública federal de mais de 4 trilhões de reais. E o que isso mostra, então? Que o nosso governo está com um nível de endividamento que está beirando 100% do nosso PIB. O que é uma coisa, assim, assustadora. E nesse outro gráfico, para mim, que ele é assim, é o matador, ele mostra que a maior despesa que o governo tem é justamente com os benefícios do regime geral de previdência social. Muitas vezes as pessoas acham, olha aqui para vocês verem, que nós, servidores, somos os grandes culpados pelos rombos nas contas públicas, mas não aqui, ó. O gasto de pessoal, ele se manteve desde 2010 para cá, né? Eu não estou vendo aqui direitinho porque eu estou com o celular aqui na minha frente, mas de 2010 para cá, olha para vocês verem, os gastos com o pessoal eles se mantiveram praticamente estáticos, ao passo que os benefícios com o regime geral de previdência, eles aumentaram e eles têm sido os responsáveis por causar um grande rombo nas contas públicas. Aí eu vou voltar aqui só para a gente voltar a conversar. Certo. Opa, desculpa, eu cliquei errado aqui. Pronto, voltou. E aí a gente vê que é um grande risco. Efetivamente, esses gráficos aqui, eles comprovam tudo isso que a gente está falando, de que a gente não pode deixar na mão do governo esse tipo de coisa. Se hoje o governo já está com esse rombo causado pelos benefícios da Previdência, imagina daqui a 20, 30 anos. Então, o primeiro passo é arrumar as contas de casa. Quem tem dívida tem que acabar com essas dívidas, definir metas claras de poupança. Eu, por exemplo, eu tenho um meta pessoal. Eu queria até te perguntar se você também tem essas metas pessoais. Eu poupo, eu procuro investir 30% do que eu ganho. Eu nem discuto, eu separo quando eu recebo 30% e eu procuro investir conforme os meus interesses, conforme as necessidades daquele momento.
E aí eu queria saber de você também, o que que você vê, como que você faz com suas próprias finanças, para que isso sirva de exemplo para os nossos colegas. Sim, com certeza. É essencial o que você está falando, sabe, Sofia? E é justamente por isso interessante que eu fiz um caminho inverso nesse mundo aí da educação financeira e investimentos. Quando eu galguei, assim, eu passei alguns anos sem investir nada, tá? Sempre com aquela mentalidade de gestão para o consumo, né? Então, eu passei um concurso melhor, consegui um cargo melhor, e aí, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi juntar 10 mil reais desde a entrada e comprei um carro. Um carro financiado em 48 vezes, né? Então, assim, aquela coisa. O meu orçamento a parcela cabe no meu orçamento, então vou fazer, né? Só que a gente tem que tirar essa mentalidade de parcela. Nós temos que saber, você está parcelando por quê? É porque você não consegue comprar à vista? Se você não consegue comprar à vista, é o momento de você ter aquele bem, de você fazer aquele tipo de gasto, entendeu? Então, assim, eu não iniciei no serviço público com essa mentalidade. Eu iniciei com a mentalidade que já vem, né, herdei dos meus pais e tudo mais. Aí, lá no começo do ano passado, Sofia, foi que eu me interessei pelos investimentos, porque eu vi justamente isso. Eu falei, não, eu já aumentei, né? Eu consegui cargos melhores e eu aumentei aí a minha renda. E agora, o que eu vou fazer com isso, né? E eu comecei a ficar assustada realmente com a realidade, né, do governo do estado e pensei, eu não posso depender do estado, eu não posso depender do estado, tenho que diversificar as minhas fontes de renda e tenho também que gerar renda passiva, né? Foi aí que eu fui atrás de investir e realmente eu consegui assim, porque assim eu também tenho um padrão de vida bem abaixo do que eu ganho, né? Eu não alavanquei meu padrão, então aquele carrinho que eu comprei que eu parcelei 48 vezes, eu consegui quitar antes, eu fui antecipando parcelas que tem. E aí eu não troquei o carro. Muitas pessoas chegam para mim e falam, olha, compre um carro automático, você merece, né? Um carro melhor, combina com você. E eu falei, não tem sentido para mim, sabe? Principalmente para mim, que eu não preciso me locomover tanto. Então, eu estava até pensando em realmente terceirizar a questão da locomoção. Porque a gente tem que saber, gente, que a necessidade não é o bem. A necessidade você tem que saber qual é a sua necessidade. A minha necessidade é a locomoção. Eu não tenho necessidade de um carro. Se eu posso me locomover de uma forma mais econômica para mim, que para mim nesse estágio da minha vida faz sentido, porque vai ter um estágio da minha vida que eu vou querer mais conforto, óbvio, né? Mas assim, eu não vou antecipar sonhos, entendeu? Então, se a minha necessidade é a locomoção, interessante que eu tive um diálogo com meu pai, Sofia, ele falou assim para mim: você tem que fazer a manutenção, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu, não quero e tal. Mas sabe quando você fecha o mês e você consegue investir uma quantia bacana ali, e aí você não quer mais, né? Enfim, desviar para outra coisa. Meu pai falou, você tem que fazer isso e isso. Aí eu disse, não, pai, não quero fazer. E ele falou assim, então você quer ter um carro para não ter nenhum custo de manutenção, disso, daquilo? Eu falei, exatamente, é isso que eu quero. Então, eu vou terceirizar, né, o serviço, então eu vou andar de aplicativo, então eu vou até alugar também um carro, dependendo da situação. Enfim, é uma coisa que eu estou estudando. Mas voltando aqui para o que você perguntou, eu tenho as minhas metas, tá? Porque o que eu aprendi? Que muitos colegas justamente não investiam por falta de educação financeira. Então, eu comecei investindo, eu comecei pagando ali uma parte do meu dinheiro sem saber direito o que fazer, mas aí eu botei em algumas ações, botei em fundos, botei em tesouro, né? E aí, depois eu fui fazer o caminho inverso. Eu falei, não, peraí, eu estou investindo, mas para quê exatamente, sabe? Com que propósito? Eu vou conseguir manter essa constância? E aí eu vi alguns colegas e eu falava, olha que interessante isso aqui, esse tipo de investimento e tal. E as pessoas falavam para mim, mas não sobra dinheiro no final do mês. Mas eu ganho pouco para o meu padrão, eu ganho, tá entendendo? Então, assim, eu vi realmente isso, Sofia, que primeiro é preciso ter educação financeira. É essencial você ter educação financeira e definir metas, né, de médio, curto e longo prazo. Atualmente, eu confesso para você que a maior parte, tá, da minha renda de investimentos, que chega a ser quase 50% do que eu ganho realmente, porque eu tenho os custos menores, né? Eu moro na casa dos meus pais, ao invés de
contribuir aqui em casa, o que eu fiz? Eu invisto no Tesouro IPCA 2035 para eles, certo? Para que eles possam, daqui a 15 anos, né? Por exemplo, se eu pagasse um boleto hoje, não faria tanta diferença se eu investir esse dinheiro e em cima desse dinheiro vai incidir juros compostos para que daqui a 15 anos eles recebam muito mais. E aí eles vão estar mais velhos, eles vão estar, né, mais cansados e não estão mais em atividade produtiva. Enfim, minha mãe está perguntando, devemos investir 30% da renda? A senhora sim, mãe, a senhora deve investir. Mas, enfim. Então, hoje, Sofia, o que eu faço, né? Como você falou. Hoje, a minha maior meta, realmente, é a aposentadoria, tá? Eu aboli, assim, bens. Eu não quero tão cedo, assim, comprar um apartamento ou trocar um carro, tá entendendo? Eu quero, o máximo, terceirizar esse serviço, pelo menos até aí, eu alcançar meus 30 e poucos anos. Então, a maior parte da minha rede de investimentos vão para a minha aposentadoria, por isso que são investimentos de longuíssimo prazo. Eu já estou conseguindo oferir uma renda passiva, assim, muito bacana, né? Para você ter uma ideia, Sofia, no mês passado eu consegui, só de renda passiva, eu consegui mais de 10% do meu salário atual, né? Então, menos de 2 meses investido. Então, isso é muito bom, porque, como eu tô falando para vocês, gente, a gente às vezes fica dependendo de um reajuste que sai a cada 5, 10 anos, que ajusta 5%, que não cobre nem a inflação. Mas quando você poupa seu dinheiro, quando você dá um destino, você investe ele, né? Acontece como aconteceu no meu caso. Eu mesmo reajustei o meu salário, digamos assim, né? Então, se eu precisasse, hoje eu teria não só meu salário, mas a renda passiva que já está reajustando, né? Então, assim, a perspectiva é que no longo prazo isso aumente cada vez mais, né? Então, é isso que eu faço. Eu pego e invisto a maior parte para o longo prazo. E, por exemplo, quando eu tenho alguma viagem, por exemplo, né? Porque eu gosto de investir, assim, em experiências, né? O que eu gasto, os meus gastos, além do padrão de vida, são experiências, são viagens, conhecer novas culturas, novos lugares e em conhecimento, né? Então, assim, quando eu tenho algo para um curto prazo, 1 ano, 2 anos, aí eu também já começo a poupar, separando para aquilo, para que quando chegue no dia eu já consiga arcar com tudo. Absolutamente tudo, né? Eu não sou mais aquela Mariana que tinha que passar lá em 48 vezes um sonho. Hoje, ou eu consigo realizar esse sonho, eu vou atrás dos meios para conseguir realizá-lo. Entendeu? E aí, Mari, aproveitando, pegando esse gancho que você falou, de que você foca muito em investir para aposentadoria, uma coisa que eu acho que quem está nos assistindo aqui deve ter em mente é que quando a gente fala de investimento para aposentadoria, a gente fala de investimentos que blindem o nosso dinheiro, os nossos investimentos dos efeitos deletérios da inflação. Não sei quem é mais velho aí, eu não peguei essa fase, mas quem estuda história e quem é mais velho certamente sabe das grandes crises, dos grandes problemas que a inflação trouxe para o nosso país, principalmente nas décadas de 70 e 80. E problemas que só foram apaziguados com o Plano Real, com a instituição do Plano Real em 1994. Mas mesmo com essa nossa moeda, que desde 1994 para cá não apresentou episódios inflacionários tão graves quanto a gente viu no passado, fato é de que mesmo com a nossa nova moeda, o real, a gente tem visto uma significativa perda do poder de compra ao longo do tempo. Desde 94 para cá, existem até estudos que falam que R$100 em 1994, quando o Plano Real foi instituído, hoje vale um pouquinho mais que R$10. Então, quando a gente fala de investimento para longo prazo, a gente tem que pensar justamente na alocação do nosso dinheiro em investimentos que nos protejam da inflação. E eu, pessoalmente, eu vejo investimentos que atendam a esse perfil de blindar o nosso patrimônio dos efeitos da inflação, por excelência na renda fixa, o Tesouro IPCA,
que eu não Sim. sei se as pessoas conhecem, a gente pode falar sobre ele. E na renda variável, os fundos imobiliários, para quem tem um maior apetite a risco, quer alocar uma parte do seu patrimônio em um investimento que tem um maior potencial de ganho, mas também tem um risco maior. Mas na renda variável, eu vejo como um dos investimentos que também blinda o nosso patrimônio da inflação, os fundos imobiliários. E aí eu queria ver também se você tem investimentos em Tesouro Direto IPCA, se você tem investimentos em fundos imobiliários. E para a gente explicar isso um pouquinho também para o pessoal, que acho que muita gente não conhece, principalmente os fundos imobiliários, não sabe como que funciona, como que as coisas são e qual que é a rentabilidade que esses investimentos trazem para nós ao longo do tempo. Sim, é muito interessante, exatamente. Sofia, para quem não sabe, gente, o IPCA, tá? Ele é um título público do Tesouro Direto. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional para que você invista, você empresta dinheiro para o governo e você vai ser remunerado, né? Por estar emprestando dinheiro para o governo, para pessoas físicas pela internet. Ou seja, você é pessoa física, você tem acesso à internet, você tem um dinheiro ali para alocar, para investir, você já pode investir fazendo o quê? Comprando títulos públicos, emprestando seu dinheiro e você vai ser remunerado por isso, certo? Então, dentro do Tesouro Direto, a gente tem vários tipos de investimentos e um deles é o que a Sofia falou, que é o Tesouro IPCA, né? Então, assim, eu concordo plenamente com você. Por que o Tesouro IPCA ele é um bom investimento para longo prazo e que blinda a gente da inflação? Porque ele é um título híbrido, ou seja, a rentabilidade do Tesouro, ela está atrelada ao índice IPCA, mais uma taxa que já está prefixada, né? Então, por exemplo, acredito que o Tesouro IPCA mais 2035, ele está por volta, é o IPCA mais 3, alguma coisa, salvo engano, é uma rentabilidade assim. Então, sim, eu tenho um investimento no Tesouro IPCA 2035, Sofia, para os meus pais, certo? Então, ao invés de, como eu falei, ao invés de eu contribuir na minha casa, eu mensalmente contribuo para a aposentadoria deles. Eu invisto no Tesouro IPCA mais 2035 para que eles possam resgatar para eles, certo? Eu ainda não tenho tantos investimentos da renda fixa. Eu tenho a única coisa, além do IPCA mais que eu tenho renda fixa, é o Tesouro Selic mesmo, da minha reserva de emergência, certo? Mas porque eu tenho um apetite ao risco maior. Também porque eu iniciei agora muito emocionada. Mas o próximo ano vai ser balancear minha carteira de forma que eu vou diversificar uma carteira dentro da renda fixa, incluindo o Tesouro IPCA, incluindo o Tesouro Prefixado, certo? E aumentando a minha reserva também de emergência, que já está um pouquinho defasada. E eu tenho fundos imobiliários, eu gosto muito de fundos imobiliários. Eu tenho ações, a maior parte do meu capital está em ações, porque eu comecei a investir realmente em ações brasileiras ano passado, mas a maioria delas são ações de dividendos, então, que distribuem bastante dividendos ao longo do ano, né? Ações geralmente perenes, que têm boa lucratividade, enfim, eu não gosto muito daquelas grandes assimetrias, porque o meu foco realmente é investir e dormir tranquila. Ainda que a gente esteja numa pandemia que meu patrimônio derreteu 30%, que foi o que aconteceu no pico da pandemia. Todos nós. A gente passou por isso, a gente vai passar por qualquer coisa. Exato. Enfim, e eu aumentei também a minha posição em fundos imobiliários, Sofia, tá? E o que seria fundo imobiliário? Fundo imobiliário, gente, é uma comunhão de investimentos, tá? Uma comunhão de recursos para investir no setor imobiliário. Então, um fundo imobiliário, você junta ali o dinheiro dos cotistas, aí o gestor daquele fundo ele pode alocar o capital tanto em imóveis como em papéis de dívidas imobiliárias, como em ações também do setor imobiliário. Então, qualquer coisa no setor imobiliário, certo? E aí, nesse caso, Sofia, eu aumentei bastante a minha posição, tá, de fundos. Eu quero mesclar para ficar praticamente a mesma quantidade que eu tenho em ações. E foram os fundos imobiliários que me renderam aí uma renda passiva todos os meses, uma renda regular todos os meses, né? Eu até respondi uma pergunta na caixinha de perguntas de hoje, a pessoa perguntando assim, e como é que eu avalio um dividend on cost do fundo de um ativo, do fundo imobiliário? Dividend on cost, gente, é o preço que você, aliás, é o quanto você recebe, tá? De dividendos de aluguéis de uma cota
dividido pelo preço que você pagou. Não é o preço que está valendo hoje da cota, mas o que você pagou. Isso é um indicador bacana, porque ele vai te mostrar a realidade do quanto que você está recebendo de volta. E aí eu falei para ele, olha, eu acho interessante quando você tem um dividend on cost acima de 5 a 6%, acima de 6%, você está garantindo aí, quer dizer, 3 vezes mais do que uma rentabilidade só de dividendos, só dos aluguéis dos fundos imobiliários, 3 vezes maior do que o Tesouro Selic está pagando, por exemplo, que é 2% ao ano, entendeu? Então, quer dizer, é um investimento que é muito bom, assim, no sentido de gerar renda passiva, fora também que existe a possibilidade de valorização das próprias cotas, né? Se você realmente conseguir escolher bons fundos, bons ativos, a tendência é que o seu patrimônio, no longo prazo, ele evolua, né, bem mais e você continue recebendo uma renda passiva que vai te permitir aí alcançar a liberdade financeira, que vai te permitir, ainda que não alcance a liberdade financeira ainda, como eu, te permitir recomprar novos ativos, né, para poder aumentar o seu patrimônio. E com o tempo você vai realmente ver a ação dos juros sobre juros compostos, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de fundos imobiliários. Eu também acho que é uma porta de entrada para a renda passiva, porque não tem tanta volatilidade como as ações. Até na hora de escolher, de avaliar, eu acho mais fácil, né, do que escolher uma ação, entendeu? Atualmente, até a XP lançou aí, né, o XFIX11, que é o ETF de fundos imobiliários, ou seja, ele basicamente vai replicar o índice IFIX. Só que isso aí é um assunto à parte, porque o ETF já não distribui dividendos. Então, ele já não serve para quem quer geração de renda passiva. Mas, assim, a verdade é, Sofia, que existe uma infinidade de possibilidades que atendem ao perfil de risco da pessoa, desde a pessoa mais conservadora, pessoa mais ali mediana, né, ao perfil mais arrojado, tá entendendo? E o que eu acho hoje é que muitas pessoas perguntam assim, não se interessam, né, pelo mundo de investimentos, por saber o que é o tesouro direto, saber o que é o renda fixa, saber o que é fundo imobiliário, porque tem medo de se arriscar, porque é um risco. Mas acho que o risco maior, gente, é a gente deixar o nosso patrimônio ser comido pela inflação, entendeu? O risco maior é você não se preparar para o futuro, para o seu eu do futuro, entendeu? Então, não investir é um risco muito maior do que investir hoje em dia, né? O que você acha, Sofia? Com certeza. E pegando um gancho no tudo que você falou nas suas explicações, é claro, no Tesouro IPCA, a grande vantagem dele é porque a rentabilidade vai estar atrelada ao IPCA, que é o principal índice que mede a inflação no nosso país. Então, se a inflação sobe, o IPCA vai subir e automaticamente a rentabilidade do seu investimento também vai ser corrigida por esse aumento da inflação. E uma coisa que eu acho importante ressaltar nos fundos imobiliários, que às vezes as pessoas não pensam, não fazem essa correlação, é o seguinte, que até acho que o Marcelo perguntou aqui mais para cima nos comentários, por que os fundos imobiliários eles te blindam da inflação? Justamente pelo seguinte motivo, os fundos imobiliários, eles remuneram o investidor principalmente com os proventos que eles pagam geralmente todo mês. E esses proventos, eles, às vezes, né, eles vêm dos aluguéis, ou seja, são imóveis, e você, ao comprar cotas desse fundo imobiliário, você se torna dono desses imóveis, assim como todos os outros cotistas desses fundos imobiliários, e aí você passa a fazer jus mensalmente desses proventos, que muita gente chama de aluguéis, porque aí esses imóveis vão ser ocupados por inquilinos, seja no caso de hotéis, galpões logísticos, shoppings, e aí esses aluguéis que você vai receber mês a mês por ter cotas desse fundo, qual que é a grande maravilha deles? Via de regra, esses aluguéis são reajustados pelo IGPM, que também é um índice que mede a inflação e que no último ano aí tem pegado muita gente de surpresa, né? Quem mora de aluguel aí sabe que o IGPM já está em mais de 20% ao ano. Meu aluguel mesmo foi reajustado no mês passado e eu quase caí para trás. Mas eu já estava sabendo. Eu já sabia que ele seria reajustado, mas foi amargo, foi bem doloroso. Mas aí, então, a grande maravilha dos fundos imobiliários é essa, porque você vai receber o aluguel mensal, a renda passiva, e essa renda passiva vai ser ajustada, via de regra, pelo IGPM. A maioria dos contratos de aluguel dos fundos imobiliários está indexada ao IGPM. E aí você também consegue, dessa forma, blindar o seu patrimônio, blindar o capital que está investindo, através desses aluguéis que vão ser reajustados periodicamente
por esse índice inflacionário. Então, a gente tem o IPCA como índice de reajuste lá no Tesouro Direto e o GPM aqui nos fundos imobiliários. E aí, quando a gente tem essa percepção de como que esses investimentos, mesmo tendo características tão diferentes, a gente, a partir do momento que tem essa percepção de que cada um com suas características pode ajudar a gente a concretizar os nossos objetivos, como, por exemplo, manter o nosso poder de compra para garantir uma aposentadoria tranquila daqui a 20, 30 anos, na hora que a gente se dá conta de como que a gente pode utilizar a característica desses investimentos ao nosso favor, aí sim é que a gente consegue compreender a maravilha do mercado financeiro, o quão bom é poder a gente ter controle sobre as nossas finanças e o quanto assim, reconfortante. É muito bom ter a sensação de que a gente está no controle e que a gente consegue extrair o melhor de cada investimento para os objetivos que a gente tem, não é verdade? Exatamente. E pegando o gancho que você falou, inclusive eu senti isso, né? A gente não mora de aluguel, mas eu trabalho na administração pública, hoje no poder executivo. Então, eu avalio alguns contratos e tudo mais. Então, assim, gente, o índice, os reajustes dos aluguéis, os contratos públicos, nossa, são altíssimos, né? E são cláusulas necessárias, ou seja, são cláusulas que são obrigatórias tendo contrato administrativo. Então, assim, de fato, a administração tem que reajustar, né? Então, assim, eu cheguei a pegar contratos que foram reajustados a mais de 15% de aluguel, né? Então, assim, é muito complicado. Realmente, o IGPM deu uma subida bastante. E como você falou, se a gente tiver conhecimento de causa, se a gente realmente se aplicar e não terceirizar isso para um gerente de banco, por exemplo, a gente vai poder extrair o melhor de cada cenário. Por isso que uma das características também do bom investidor, gente, é diversificar. Por quê? Porque você vai conseguir justamente ter o melhor de cada cenário, né? Então, assim, por exemplo, hoje o GPM aumentou bastante e tal. Então, a gente pode ficar blindado através dos fundos, por meio dos fundos imobiliários, né? O Tesouro IPCA está atrelado à inflação. Então, se você tivesse hoje o Tesouro IPCA, como a inflação está aí a 4,5% ao ano, né? A previsão dela, ou seja, num cenário de alta da inflação, você estaria blindado também com seus investimentos. Mas também no caso disso não acontecer, de ocorrer uma deflação, digamos assim, caso, né, a inflação diminua, você pode também ter outros tipos de investimento que não estão atrelados a isso. Isso na renda fixa você vai encontrar outros tipos de títulos do Tesouro Direto, né? Na renda variável também. Enfim, a questão é diversificar o seu portfólio de investimento de forma que, em qualquer cenário, você consiga estar bem posicionado, tá? E não é a gente torcendo para que o país se dê mal e que a inflação suba, para que o meu título suba. Não estou falando disso. Estou falando que as coisas vão acontecer e a gente tem que se proteger. É apenas realmente ser inteligente e se proteger. Então, assim, é muito reconfortante, como você falou, saber que a gente pode ter controle, que isso é real. E é isso que eu queria, Sofia, passar para as pessoas aqui na live e como propósito de vida mesmo, que investimento é para todo mundo, tá? Ficou, assim, durante muito tempo a gente teve aquele mito de que serviço público e tal não se mistura com o mercado financeiro e tal. Eu vejo muitas pessoas que já bloqueiam o assunto, assim, porque eu não sei de matemática. Eu também não sei, eu sou de humanas. Mas os investimentos de educação financeira vai muito mais do que fazer um cálculo na planilha, até porque para isso você tem uma calculadora, entendeu? É uma análise mesmo eu acredito que é uma jornada de autoconhecimento, é saber quem é você, saber quais são os seus sonhos, né? Quais são suas metas para médio, longo e para curto, médio e longo prazo. É saber que você tem a opção, sim, de diversificar a sua renda, né? Então, assim, além de investir, você pode também aferir renda de outras formas. E isso é o que acontece com o investidor, né, Sofia? Não sei se com você também acontece isso. Algumas pessoas perguntam, mas vale a pena começar a investir com pouco? Eu falei, eu acho que vale, porque, assim, não que isso vai te enriquecer, não que isso vai... você investir ali 100, 200 reais, né? No curto prazo. Mas isso vai te dar uma mentalidade. O que vai acontecer com você é que, primeiro, você vai começar a gastar melhor, né? Você vai pensar antes de tomar uma decisão de gasto de alguma coisa. Segunda coisa que vai acontecer, você vai começar a pensar no longo prazo. As coisas não são mais
daqui a um mês ou daqui a um ano, você vai pensar a longo prazo. E terceira coisa, você vai querer alavancar seu capital, né? Então, daqui a pouco você está pensando em renda extra, como fazer renda extra para poder aumentar os meus investimentos, né? Então, assim, é uma verdadeira jornada, né? Começa com autoconhecimento, começa você saber quem você é, qual é o seu perfil de risco também. Se respeitar, né? Porque acredito, Sofia, que é uma atitude de autorresponsabilidade, você simplesmente tomar para si essa responsabilidade, né? De viver bem ao longo da vida e viver bem no final da nossa vida. E não apenas, como você falou, muitos colegas entram no serviço público e delegam completamente a vida. Parece que acabou. Exatamente. Acabou os planos, acabou, né, qualquer habilidade de aprendizado. Não, acabou. Entendeu? Então, assim, é fácil fazer isso, né, Sofia? Assim, já cheguei até aqui, agora que me segura. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, entendeu? Não, a gente tem que continuar com a responsabilidade e realmente ser dono da nossa vida, governar, né, a nossa vida. E através do investimento, eu acredito que a pessoa que tem essa mentalidade, né, de longo prazo, de investir, de ir atrás dos seus sonhos. Tanta gente, né, Sofia, deixa de realizar grandes sonhos porque falam assim, mas eu nunca vou conseguir, porque isso é muito caro. Mas não sei o quê. Mas será se você se organizando? Será se você investindo? Será se você planejando? Você não consegue alcançar essa meta daqui a um tempo? Não é verdade? Então, assim... São as crenças limitantes, né, que permeiam a cabeça das pessoas. É aquela questão de, eu não dou conta, não consigo juntar dinheiro, eu ganho pouco. São todas as crenças que impedem as pessoas de investir. Outros falam também, investir é coisa de rico. Eu sempre fico muito irritada quando vira e falo, investir é coisa de quem tem dinheiro. Eu falo, não, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua mentalidade. No início, quando você está começando, o que menos importa é o tanto que você consegue poupar, mas sim a mudança de mentalidade, a mudança de postura com relação ao seu dinheiro e você saber que você precisa gastar menos do que você arrecada, né? Você ter aquela mentalidade de que hoje você precisa viver um degrau abaixo do que você ganha para que no futuro você consiga viver um degrau acima, com tudo aquilo que você poupou e soube investir ao longo dos anos. Então, essas crenças limitantes, a gente tem que derrotar, a gente tem que apagar elas da nossa cabeça e passar a ter crenças que vão levar a gente para o progresso, que vão levar a gente a ter esse sucesso financeiro. Então, isso é muito importante. Eu nem te perguntei, mas eu queria te perguntar, agora voltando um pouquinho, tá? E como é que é a sua carteira hoje, Sofia? Você tá bem alocado em fundos imobiliários, renda fixa? Como é que você faz para É aquela palavra que você falou. Para mim, a ordem do dia é diversificar. Porque, na verdade, o que acontece? A gente não tem bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Se a gente soubesse, já tinha muita gente aí apostado todo o seu dinheiro em um ativo A ou ativo B e teria ficado rico. E, na verdade, as coisas são bem mais difíceis do que realmente aparentam ser. Então, como a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue adivinhar qual que vai ser o ativo que mais vai performar bem no futuro, o que eu encaro como orientação para minha carteira e que eu gostaria de passar para as pessoas aqui que estão assistindo a gente? Diversifique sempre com o pé na prudência, sempre com o pé nos investimentos mais seguros. Então, eu deixo a maior parte da minha carteira em investimentos de renda fixa, justamente porque eu não tolero muitos riscos, não gosto de ver meu patrimônio oscilando de forma significativa. Quem passou aí pela crise, né, lá no início do ano, na pandemia, viu o quanto é importante você não estar muito alocado. Se você não tem tolerância a risco, não estar muito alocado em renda variável. Sofia, como eu queria ter mais Selic na minha carteira. Não é? Então, ter sempre esse pé na segurança, mas tendo em mente a diversificação, porque como a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer no futuro, a melhor forma da gente alocar o nosso patrimônio, de forma que a gente consiga uma rentabilidade bacana, para que a gente proteja o nosso patrimônio e consiga multiplicar ele ao longo do tempo, é diversificando. Porque aí, por exemplo, se você diversifica os seus investimentos em 10, 15 ativos diferentes, seja eles de renda fixa ou de renda variável, acaba que você aumenta o seu espaço amostral e aí sim você tem chances de se expor aos melhores investimentos, para ir lá no futuro, você olhar do retrovisor para o passado e aí você vê, poxa vida, ali eu acertei. Mas não foi porque você teve um insight
conseguiu prever o futuro. Não, foi porque você diversificou. Aí, acidentalmente, você vai conseguir fazer boas escolhas e lá na frente você vai ver, poxa vida, eu acertei. Eu fiz o que era certo. Então, eu acho que a palavra de ordem é essa, diversificação, mas sempre com um pezinho no lado mais seguro, tendo uma carteira majoritariamente conservadora. Sim, é excelente, exatamente, Sofia. Inclusive, eu aprendi a lição. E a... Não é? Todos nós aprendemos, Mariana. Todo mundo foi pego de surpresa lá no mês de fevereiro e março. Nossa, e assim, como eu falei, comecei emocionadíssima na renda variável. E eu vi Quem assim que... passou por aquilo vai poder agora resistir a boas turbulências, porque né, ficou bem preparado. Fiquei bem preparada. Eu assim, olhava assim, falei, não, bom, não tem o que fazer, né? Agora é passar por essa turbulência. E isso é importante também, sabe, Sofia? Justamente por isso, porque esse é um investimento de longo prazo. Então, não precisei tirar aquele dinheiro naquele momento. Então assim, se você está começando hoje, tá? Você não tem sua reserva de emergência, comece com a sua reserva de emergência, gente. É como eu comparo, sabe, Sofia, a construção do nosso patrimônio longo prazo com uma questão de um prédio. Então, o que você acha que vai acontecer com um prédio alavancado de 15 andares que não tem um fundamento, né? Que não tem ali o alicerce. Então, eu considero a nossa reserva, né? A nossa Selic ali, ou um CDB, um Fundaí de liquidez diária, que não tem toda a rentabilidade, mas que é essencial para a gente, porque é o nosso fundamento. Então, nas épocas de emergência, de crise, você vai para ali, né? Vai recorrer a ele, não o patrimônio que está alocado em investimentos a longo prazo, que pode correr se você perder, digamos assim, né? Então, assim, tem que ter muita maturidade, tem que ter tem que ter interesse, né, Sofia, de realmente conhecer os tipos de investimento, diversificar, como você falou, para não estar muito exposto a um risco da ruína, que a gente fala, né? Risco da, como você falou. Como se eu tenho 15 ativos na minha carteira, a probabilidade de eu acertar mais do que errar, porque isso acontece, gente, a gente erra também. Existem ativos também que não performam muito bem, mas o importante é que a maioria deles performem mais, né? Então, que uma apurada das coisas, você consiga, e é isso que acontece no longo prazo, isso acontece quando as pessoas têm uma carteira diversificada. E, Sofia, assim, a gente já bateu muito papo aqui, mas é uma coisa que eu queria perguntar para ti, que me fizeram pergunta também a respeito o que você acha da reforma, das reformas que estão acontecendo, né? O que o servidor público pode esperar com a reforma da Previdência, com esse regime de transição, enfim. Como a gente pode se proteger, digamos assim, para quem está entrando também no serviço público? Eu acho que vão vir tempos muito difíceis aí para frente, também como consequência daquele grave cenário fiscal que eu mostrei aqui, que o pessoal pôde ver. Então, eu acho que vão vir tempos muito difíceis pela frente para o servidor público, o que reforça o nosso recado de que a gente, mais do que nunca agora, a gente tem que poupar as nossas reservas, porque a gente realmente não sabe o que vai vir por aí. Eu sou do Tribunal de Justiça, do TRT aqui do Estado de Minas Gerais desde 2017, e logo quando eu entrei, a gente foi surpreendido por um reajuste, que na época até foi assim, a mídia fez o maior escândalo, nossa, servidores públicos federais estão recebendo aumento de quase 50%, mas o que acontece é que no meio desse cenário todo, as pessoas esquecem ou não se lembram que os servidores públicos, pelo menos os federais, eles ficaram 12 anos sem reajuste. Então, aí quando vem o reajuste, aí, nossa, 40% e tal. Mas, na verdade, que nem é reajuste. Esses ganhos, eles nem representam realmente um reajuste real, mas sim era mas da inflação. E aí, o que eu vejo daqui para frente, com essa PEC emergencial, com a reforma administrativa que o governo está propondo, é mais arroxo, é mais aperto e mais sofrimento daqui para frente. Então, o que a gente vê é um cenário muito nebuloso, um cenário muito difícil que a gente vai ter que encarar. E a forma, pelo menos, que eu vejo individualmente, da gente conseguir se proteger, é justamente se preocupando em manter as nossas finanças em dia e aumentou os tempos de contribuição. Agora a gente tem idades mínimas e aí vai ficar muito mais difícil a gente poder aposentar. E a gente vai passar por outras reformas da Previdência também, porque ainda tem muita água para correr
embaixo dessa ponte, e com a PEC emergencial que o governo está querendo aprovar, toque de caixa, e com a reforma administrativa, vai vir mais chumbo grosso pela frente. Então, a gente tem uma perspectiva, né, de médio e longo prazo, de que a gente não vai ter reajuste, de que as promoções por tempos de serviço, elas tendem a acabar, ou seja, um pouquinho que a gente tinha de aumento salarial em virtude das promoções por tempo de serviço também vão acabar. Então, realmente, é um cenário muito pessimista, é um cenário de muita apreensão e que merece ser encarado com muita responsabilidade, com muita serenidade pelo servidor. E para que nesse momento ele não tome decisões erradas, não se enrole em dívidas, porque a gente realmente não sabe o que vai vir pela frente, né? É um cenário muito preocupante que a gente, pelo menos eu projeto daqui em diante. E, Sofia, tem uma pergunta aqui interessante do Israel. Israel Noleta, ele é professor, né, da rede do governo federal também, da esfera federal. Sim. E ele perguntou o seguinte, que alguns amigos têm cogitado aderir ao FUNPRESP. O que você acha? Eu vi no seu vídeo que você aderiu, né, ao regime complementar, FUNPRESP. Foi. Eu tomei posse em 2010 e aí, como o regime aqui na esfera federal ele foi implantado em 2012, então eu fiquei até 2018 nesse regime próprio de previdência. E aí foi aberta uma janela de oportunidade à época, no qual o governo falou assim, olha, a gente vai abrir uma oportunidade aqui para quem é do regime próprio, do regime antigo, poder vir para o regime de previdência complementar, aderindo ao FUNPRESP. E aí ele ofereceu como contrapartida para os servidores que estavam no regime antigo, no regime próprio, ele ofereceu que ele ia pagar para nós, no FUNPRESP, o mesmo tanto de contribuição que a gente faria dali em diante. Da mesma forma que é feito para quem ingressa automaticamente pós-2012. Ele iria estender essa condição para nós, servidores antigos. E aí eu fiz minhas contas, fiz os meus cálculos. Isso é uma decisão extremamente individual, que cada um tem que pesar no seu cenário. Eu fiz as minhas continhas. Se eu iria ou não receber o benefício especial, que é uma das prerrogativas que faz, às vezes, muita gente querer migrar ou não. E aí acabou que eu tomei essa decisão. Mas eu tomei essa decisão principalmente pensando nisso. Eu falei, poxa vida, as regras para eu aposentar no regime próprio... Isso, eu aderi ao FUNPRESP, porque eu migrei do regime antigo agora para a Previdência Complementar. E aí eu pensei nisso, eu falei, poxa vida, eu insisti em ficar no regime próprio, talvez apresente um grande risco para mim no futuro. Porque o regime próprio, da forma como ele era até então, ele se projeta ele se projeta de forma que ele vai se tornar muito sustentável daqui a algum tempo. Então eu falei, já que eu tenho uma oportunidade de migrar agora, migrar com essa vantagem de que o governo vai fazer contribuições paritárias, então se eu contribuo com R$1.000 por mês, o governo também vai com R$1.000. Eu falei, não, então a hora é agora. Lembrando que eu fiz várias contas, eu levei em conta condições, especificidades da minha carreira para poder tomar essa decisão. Mas foi a decisão que eu achei mais acertada, e então a partir de 2018, que foi quando eu fiz essa migração, a partir de agora, então, eu saí do regime próprio e passei a compor o regime de previdência complementar, no qual eu recebo pelo regime geral, pelo regime próprio, né, mas com as regras do regime geral, o teto do INSS. Sim. E o que faltar para completar do meu salário vai ser pago com a reserva que eu e o governo formamos ao longo do tempo pelo FUNPRESP, daqui a 30, 35, 40 anos, quem sabe. E aí foi com base nesse cenário que eu resolvi fazer essa migração. Entendi. Bacana, muito bem. Eu sou servidora pública municipal, né? Confesso para vocês que eu ainda não parei para... Acho que nem tem um regime complementar. Enfim. É do regime próprio, né? O regime próprio daí do seu ente. Exato. Então, assim, não tem... Acho que nem tem uma entidade ainda regime complementar. Da Previdência Complementar provavelmente ainda não existe, né? Não, ainda está sendo regulamentado. Enfim, eu realmente não conto com isso. A verdade é... Você não se preocupa porque você não quer nem depender disso. Então, você não quer nem gastar energia pensando nisso. Você quer gastar energia pensando nos seus investimentos, pensando em alocar seus recursos. É o que eu digo, né? Eu tenho um tempo a meu favor aí, né? Então, eu espero. Mas isso é uma questão realmente muito pertinente, porque eu tenho muitos colegas que são servidores públicos federais e eles têm dúvidas e também não sabem por onde começar. Dá uma dica aí, Sofia, de como é que a pessoa pode avaliar se isso serve ou não para ela. Olha, tem algum lugar que ela pode pesquisar alguns dados?
Sim, no caso, o meu ente, à época, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais, ele disponibilizou para a gente um curso gratuito, falando quais que eram as regras, como que as coisas funcionavam. Mas para você migrar, primeiro, assim, é condição sine qua non ter uma janela de oportunidade do FUNPRESP. Porque hoje o servidor público federal, se ele falar assim, quero migrar para o FUNPRESP, ele não vai conseguir, ou se ele conseguir, ele não vai conseguir a grande vantagem que é o governo contribuir Paritário, na né? proporção de 1 para 1. Então, ter essa janela aberta é fundamental. Se não tem essa janela no qual o Não vale governo a está pena. se comprometendo, não vale a pena. De forma alguma, não vale a pena. Porque a gente tem muitos riscos envolvidos no FUNPRESP. Eu, pelo menos, o maior receio que eu tenho como pessoa que contribui para a FUNPRESP é, sei lá, daqui a 10 anos, qual que vai ser a situação fiscal disso? Será que daqui a pouco vai querer interferir alguma forma no FUNPRESP? Então, eu tenho muitos receios. Mas, apesar disso, eu resolvi encarar esse risco de que o governo possa futuramente intervir no FUNPRESP, justamente por causa da grande vantagem que era essa contribuição paritária de 1 para 1. Então, se não tem essa contribuição, nem pense em migrar. Mas, tendo essa contribuição paritária, se o governo abrir uma nova oportunidade de ingresso, que a gente não sabe se vai acontecer, é realmente fazer cálculos específicos de quanto tempo falta para você aposentar. Se falta muito, é um ponto a favor para a pessoa pensar em migrar, que é o meu caso. Eu tenho 29 anos, então falta realmente muito tempo. Foi o que pesou para eu migrar, porque eu vou ter muito tempo para acumular uma nova reserva no FUNPRESP. E, além disso, tem a questão de fazer o cálculo do seu benefício especial, que ele leva em consideração o tempo já que você contribui no regime próprio, e você vai ter esse benefício especial, que vai ser um plus quando você for aposentar, de forma a recompensar você por todos esses anos que você contribuiu para o regime próprio. Então, fazer o cálculo do seu benefício especial, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais se disponibilizou a fazer esse cálculo para os servidores, Ah, pensar na questão se você ainda vai ter um longo prazo para poder formar a sua reserva individual no FUNPRESP e ter essa janela de oportunidade aberta. Vamos torcer para que o governo abra novas janelas para que mais pessoas possam ingressar. Mas tendo essas 3 condições e você avaliando as suas condições pessoais, aí sim você vai ter segurança para tomar uma decisão de migrar ou não, que foi o que eu fiz quando eu botei isso tudo na ponta do lápis, aí eu pesei os prós e contras e achei melhor migrar. legal, bacana. Acho que, nossa, foi muito esclarecedor aí. Quem está acompanhando, espero que o Noleto tenha satisfeito com a resposta. Bom, pois é, Sofia. Então, assim, a gente falou aqui, né, sobre o endividamento do governo federal, que também, se a gente for pegar estados e municípios, não tem, tem muita Significa, a diferença, às situação vezes ela pior. significa também nos estados e municípios, né? Às vezes é pior, entendeu? Então, assim, como você falou também no vídeo, a gente tem muito risco das políticas macroeconômicas, políticas públicas, que entra governo, sai governo, aí pode mudar tudo. E, enfim, a gente não sabe realmente, não tem a segurança do futuro, né? E a gente falou também da reforma da Previdência, falou de regime PRO, falou do FUNPRES, falou de finanças pessoais, falou de investimentos. Tesouro Enfim, direto, fundo imobiliário, isso. Foi quase uma masterclass. verdade. É A gente verdade. vê, né, como é tão vasto, né? A gente pode explorar várias nuances desse assunto aposentadoria, servidor público, pode falar de vários aspectos das ameaças do governo, das falsas estabilidades que as pessoas acham que existe no serviço público, né? Exatamente. E diante disso tudo, a única forma que a gente tem de forma individual de se defender dessas ameaças é realmente sendo responsável financeiramente e buscando conhecimento para a gente alocar da melhor forma o nosso patrimônio. Exatamente. Então, assim, como você falou, essa habilidade, gente, não existe, tá? A única coisa que a gente tem certeza é que as coisas mudam com o tempo e a gente tem que se adequar. E a educação financeira hoje, assim, ou você aprende, né? Você se interessa, ou você vai ficar para trás. Porque não existe mais, assim, aquela segurança, digamos assim, que muita gente realmente ouve essa época, né, Sofia, no serviço Ou, público. Houve a época que realmente você poderia entrar e dormir e daqui a 30 anos você estaria ali aposentado com um padrão de vida altíssimo, ganhando a mesma coisa, pelo menos aquilo que acontecia. Mas não é o cenário hoje e a gente tem que se adequar, né?
Então, gente, a Sofia, ela tem esse projeto maravilhoso, tá? De difundir mais conhecimento sobre educação financeira, sobre investimentos. O canal dela, o nome já é bem sugestivo, né? Servidor que investe. Mas lá você vai encontrar qualquer tipo de informação para qualquer pessoa, como eu falei, né? Que tenha qualquer atividade, qualquer fonte de renda. Hoje você fala muito sobre renda fixa, sobre fundos imobiliários, sobre esse cenário também macroeconômico, faz algumas simulações, enfim. Convido vocês a entrar no perfil aí da Sofia, tá? Seguir ela, se inscreverem no canal dela também. Eu também tenho um canal que eu comecei agora e eu tô tentando aí trazer o mais de informação possível também. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar no direct da Sofia. Eu acho que tem muito pano para manga, Sofia, para a gente falar desse assunto ainda, né? Talvez a gente consiga fazer um projetinho maior aí para poder passar para as pessoas as informações. E eu queria saber o que você achou da live de hoje, Sofia. E te agradecer também, né? Já caminhando aí para o final, que a gente já está com um tempinho. Sim, eu achei sensacional. O nosso bate-papo foi muito interessante. Espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas que nos acompanharam. E eu gostaria de te agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui, da gente poder trocar essa ideia, de fazer essa conversa tão bacana, tão construtiva, né? Sim. E que ela possa agregar um pouco de conhecimento e que possa levar mais servidores públicos a essa reflexão, a essa necessidade de buscar conhecimento na área de finanças e de investimento. No mais, eu queria muito agradecer essa oportunidade novamente, por você ter feito esse convite. E falar que se o pessoal tiver alguma dúvida, reiterar o que você disse, que eu estou disposta aí a conversar, só me mandar um direct, a gente conversa, tira dúvidas, esclarece algumas questões pessoais. Eu tenho certeza que também você está aberta, tanto aos meus quanto aos seus seguidores, para a gente poder levar mais conhecimento e esclarecer alguns aspectos que podem aparecer obscuros, né? Mas esclarecer alguns aspectos dessas nuances e desses vieses do mundo dos investimentos para o pessoal. Exatamente. Eu que agradeço a sua presença, por aceitado o convite aí. A gente tinha marcado um dia, eu não consegui. Ainda bem que você teve disponibilidade para hoje, tá bom? E espero que a gente marque outras conversas aí, tá? Tô aberta. Com certeza. Então vão lá, gente. Pergunta para ela que ela sabe muito. Vocês estão vendo aí, né? É um potinho de conhecimento técnico, assim, que a gente chega a ficar assustado. Nossa, é tanta informação saindo, tem muita conversa ainda para poder deslanchar aí com a Sofia, tá bom? Com certeza. Obrigada, Bom, viu, Ana? Obrigada a você, viu, por ter aceito. Eu vou salvar essa live, tá? Deixar salvo. Na verdade, gente, eu nunca salvei uma live. Eu nunca... A primeira vez em que eu não sou convidada, eu convidei uma pessoa, então vai dar certo, tá bom? Eu vi alguns tutoriais aqui no YouTube. Vou deixar salvar a live. Se não der certo, você já me perdoa, então a gente vai ter que fazer outra para poder salvar também. Pois um beijo, gente. Boa noite para você. Espero que tenha gostado, tá? Como eu falei, manda direct para mim, para ela, se tiver alguma dúvida. Segue lá no Instagram e se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa de graça. É conteúdo para você de graça, tá bom? Beijão e até a próxima, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.